18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite, equipe, 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Sempre dando aquele toque pra você, hein, querido ouvinte. Participe conosco do programa 18 horas. Estamos contando sempre com a sua participação, aquele toque especial na programação pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592. Exatamente, manda um alô pra gente pelo Zap. A gente quer saber o seu comentário, o que você pensa a respeito dos assuntos abordados aqui pela equipe do 18 horas. Participa também. Vamos com os destaques do programa 18 horas de hoje. Chuva da trégua na fumaça tóxica que encobria Manaus há mais de uma semana. Em Brasília, Senado aprova o texto base da reforma tributária. O acordo vai destinar mais de R$1 bilhão para a segurança da Amazônia. Começou o mutirão social para emitir a nova carteira de identidade nacional. Ora, 6 horas e 3 minutos, mais uma vez, boa noite, hein, ouvinte? Você aí em 100,7 na sintonia certa, a partir de agora conferindo conosco os destaques do dia, os destaques desta terça-feira, 7 de novembro de 2023, em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Felicidade geral da nação aí tá confirmada. Em Manauara hoje amanheceu aí, já madrugada choveu, bacana, uma madrugada chuvosa, né? Foi uma chuva intensa que começou por volta das 3 da manhã e prosseguiu de forma menos intensa, né? Deu aquela acalmada até o início da tarde, Karime. Exatamente, foi uma chuva mais do que bem-vinda, gente. Dissipou aí a fumaça de queimadas que encobria a cidade há 3 semanas e de quebra ainda amenizou aquele calorão, né, gente? A expectativa é que a chuva de hoje seja o começo do inverno amazônico, a nossa estação com chuvas. É exatamente isso, Karime Lema. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que a chuva siga durante essa semana, aí até a próxima segunda-feira, dia 13. E a repórter Nathalie Moraes está ao vivo aqui com a gente. Tem mais informações a respeito dessas previsões aí de chuva para os próximos dias. Boa noite, Nathalie. Então, finalmente o período de chuvas chegou para amenizar essa fumaça toda. Afinal de contas, é o que resta pra gente rezar para chover, não é? Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite, ouvintes ligados aqui no 18 horas. Então, Karime, chuva garantida até a próxima semana, segundo as previsões. Mas, como a gente sabe, né, toda essa situação que nós estamos vivenciando aqui na Amazônia são reflexos de um El Niño severo e o inverno mesmo, né, as chuvas torrenciais só devem acontecer mesmo a partir do mês de dezembro, né? Mas a gente, até a próxima semana, as previsões de chuvas estão confirmadas, né? A chuva de hoje a gente realmente deve comemorar e a gente, acho que todo manauara hoje abriu a janela e agradeceu a Deus, né? Sem dúvida. Afinal, desde o mês de agosto nós estávamos aí realmente respirando fumaça tóxica praticamente todos os dias, desde o último dia 29 de outubro, né? Foram mais de 7 dias aí ininterruptos, né? Assim, a última semana foi sem parar, exatamente. Foi sem parar de fumaça, todos os dias a gente veio aqui para noticiar que a fumaça, que amanhecíamos mais um dia respirando essa fumaça tóxica e hoje a gente está aqui para afirmar que toda essa chuva que caiu desde a madrugada, começou aí por volta de 3 horas da manhã em vários pontos aqui da cidade e essa chuva veio realmente para dissipar essa fumaça, né? Choveu de modo torrencial com ventanias, os ventos chegaram aí a cerca de 40 quilômetros por hora durante a madrugada de hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O temporal que atingiu a cidade de Manaus causou transtornos em vários pontos da capital também. A gente vai falar sobre isso aqui ainda agora, né, durante essa participação. Mas apesar dos problemas, né, Karime e Carlão, a gente realmente tem a agradecer a Deus, né, porque além de ajudar, né, a dissipar toda essa fumaça, a gente sabe também que a chuva ajuda a minimizar toda essa questão das queimadas aqui da nossa região e amenizou, é claro,
o calorão, né? Sem dúvida alguma. Olha, e o INPE também divulgou agora à tarde que o pico da fumaça aqui em Manaus foi na segunda-feira, dia 6. E nessa data, o sensor não conseguia nem diferenciar fumaça e nuvens. Exatamente, foi o pior Karine. dia, segundo o INPE. Exatamente, né? E segundo também o Instituto de Meteorologia, o Sistema de Proteção aqui da Amazônia, né? As chuvas torrenciais agora, né? Como essa chuva que a gente teve aí nessa madrugada, são comuns para o período do ano, né? Mas assim, como eu iniciei aqui a participação falando, as chuvas nesse período do ano são muito comuns aqui na nossa região. Em outros anos, a gente já teria realmente até iniciado o inverno. Mas esse ano, né? Como reflexo desse El Niño severo, a gente vai ter que realmente esperar um pouco mais até o mês de dezembro para realmente noticiar que o inverno amazônico começou, mas até lá a gente segue tendo aí dias secos alternados com dias de chuvas até de fato chegar o inverno. Pra gente entender um pouco mais sobre como é que vai funcionar aí essa questão das chuvas nos próximos dias, eu conversei com o meteorologista do Sistema de Proteção aqui da Amazônia, o Gustavo Ribeiro. Vamos conferir. Esse tipo de tempestade é comum nessa época do ano. São chuvas geralmente de forma rápida, volumes relativamente grandes de chuva, rajadas de vento. Tivemos aí registro no domingo de ventos em torno dos 70 km por hora. Essa noite teve rajadas de vento de 55 km por hora no aeroporto Eduardo Gomes, na zona norte da capital. E esse tipo de fenômeno geralmente vem acompanhado de descargas elétricas, inclusive em alguns casos pode acontecer de precipitar granizo, 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, nós ouvimos aí o Gustavo Ribeiro, ele que é meteorologista do Sistema de Proteção aqui da Amazônia. Então, Manaus tem mais previsão de chuva para os próximos dias e pode chover aí mais de 30 milímetros aqui na nossa capital até a próxima terça-feira, dia 13 de novembro. A chuva que nos primeiros dias desse mês se acumulava aí no oeste do Amazonas, agora avança para todos os 62 municípios aqui do nosso estado. Até o dia 13 de novembro pode chover aí mais forte no oeste aqui do estado, onde estão as cidades que estão realmente sendo muito castigadas por toda essa questão dessa estiagem, dessa seca severa também, como São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Atalaia do Norte. Nessa região, o volume de água deve ficar aí entre 50 e 60 milímetros. Realmente deve chover muito por lá, viu, Karine? Já aqui para nossa capital, nos próximos dias, além da nossa capital, as cidades da região aqui metropolitana, os volumes de chuva são esperados bem menores. Nesses municípios deve chover entre 20 e 30 milímetros de chuva. Lembrando que nesse mês de novembro, as chuvas devem ficar abaixo da média, dos outros anos, como bem disse aí o especialista. Mas com toda certeza, com essa chuva que caiu hoje aqui na nossa capital, a gente realmente deve comemorar, que deu uma trégua em toda essa fumaça que a gente vinha sofrendo aí desde o mês de agosto. Manaus como você afirmou, Karine, Manaus registrou um pico de fumaça nessa segunda-feira. Segundo aí o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, nessa segunda-feira, dia 6 de novembro, o nível de poluição aqui na nossa cidade, os sensores do INPE instalados, eles não conseguiam captar. Era uma poluição incalculável. Agora você imagina, Karine, todos nós estamos, sendo prejudicados. A gente que trabalha aqui diretamente com a voz da população como um todo, eu acho que quem não tinha rinite agora tem, por conta dessa situação. Todo mundo à base de antialérgico. Realmente é uma situação muito complicada e aí a gente sabe que toda essa fumaça realmente é bastante prejudicial à saúde de todos nós. Mas, Karine, essa chuva, a gente comemorou, mas a chuva também trouxe prejuízos, já que choveu muito desde a madrugada de hoje. A Amazonas Energia, por exemplo, registrou cerca de 630 ocorrências emergenciais provocadas aí pela chuva, além da ventania. Os fortes ventos aí acabaram provocando derrubadas de galhos de árvores sobre a rede de fiação elétrica aqui na capital. Além disso, postes de energia acabaram tombando e teve também destelhamento de casas.
dias. O centro de Manaus, por exemplo, foi um dos bairros mais atingidos, foi um dos bairros aí realmente mais atingidos aí com esse desabastecimento de energia elétrica, ficando mais de 5 horas sem luz. Agora, você imagina o prejuízo desses lojistas, Karime? Não, terrível, não tem o que fazer. Imagina também as pessoas que moram lá, a geladeira, perdeu tudo que tinha em casa. É, bastante complicado. E fora os próprios eletrodomésticos, televisores e tudo mais. Quando a energia volta, ela volta desregulada e daí é muito fácil a gente perder eletrodomésticos, televisores e tudo mais. Exatamente. Olha só, Carlão, a Defesa Civil registrou até 1h da tarde de hoje, na Central 199, cerca de 10 ocorrências por conta da chuva. Entre elas, né, um deslizamento, um alagamento, destelhamento de terra, destelhamento de casas, 2 riscos de tombamento de árvore, 2 riscos de desabamento, 1 risco de deslizamento e 2 solicitações de vistorias em casas localizadas aí em áreas de risco. Mas aí, com toda essa chuva, a gente sabe que a gente está aí nesse cenário de seca histórica. Aí muita gente já comemora. Meu Deus, choveu, o Rio Negro voltou a subir. Não, a gente tem que aguardar um pouco mais, né? A gente vem acompanhando toda essa situação, Karime, né? Da subida e descida das águas, repiquete, a gente vem acompanhando realmente junto ao Serviço Geológico do Brasil. Mas assim, a gente realmente vai ter que esperar aí a situação dos próximos dias e a chuva que cai lá nas outras cabeceiras, né? E mesmo hoje, com toda essa chuva, o Rio Negro aqui na capital só subiu cerca de 2 centímetros nas últimas 24 horas, né? A gente vem percebendo uma desaceleração nessa subida, nessa recuperação do Rio Negro aqui nos últimos dias, né? E nas últimas 24 horas, segundo a medição feita aí pelo Porto de Manaus, só subiu cerca de 2 centímetros. Mas vale a gente reforçar que desde o dia 28 de outubro, quando o rio voltou a subir, do dia 28 até o dia de hoje, o Rio Negro já subiu cerca de 55 centímetros aqui na nossa capital, né? Vale lembrar também que no dia a gente chegou a registrar aí cerca de 12,70 metros no dia 16 de outubro, quando a gente chegou a registrar a maior seca da história aqui na nossa capital. Pra gente entender um pouco mais sobre como é que tá essa situação do Rio Negro aqui em Manaus, eu conversei com a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, a Jussara Cury, e ela traz os detalhes. Vamos conferir. O Rio Negro apresentou um processo de subida, tem uma semana, recuperando um pouco o seu nível, saindo da cota 12, já chegando na cota 13, mas isso não quer dizer que seja o final da vazante, porque ainda estamos nessa fase de estabilidade desse processo de final de vazante e início de recuperação. Então, as águas que estamos recebendo agora do Rio Negro são resultado das contribuições das regiões de cabeceira, que há um tempo apresentou recuperação, processo de chuva, aí o nível do rio dessas calhas subiu e começou a alimentar a bacia, como é o caso do Solimões, que os níveis mais baixos que Tabatinga atingiu foi em meados de outubro e o rio voltou a subir depois do dia 15 de outubro, ele passou por estabilidade, voltou a subir, só que agora, início de novembro, ele apresentou descidas novamente em razão das chuvas abaixo da média. Então, o que acontece? Essas contribuições lá da bacia, lá da cabeceira, acabam sendo distribuídas no restante da bacia, da calha, chegando aqui no Rio Negro, contribuições menores. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala da Jussara Cury, ela que é pesquisadora em geociências no Serviço Geológico do Brasil. Só para encerrar, Karime, falando aí sobre essa questão de águas, a gente recebeu agora há pouco a informação de que uma embarcação estaria pegando fogo lá no Rodway, né? Essa informação foi confirmada pelo Porto de Manaus e ao longo da edição de hoje a gente atualiza sobre essas informações dessa embarcação que estaria pegando fogo no centro de Manaus. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. Agora 6h16. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o ministro da Justiça, Flávio Dino, assina acordo de mais de R$1 bilhão no BNDES para a segurança da Amazônia. E o recurso vem do Fundo Amazônia, administrado pelo BNDES, que reúne doações de nações estrangeiras para investir no combate ao desmatamento e conservação da floresta amazônica. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com Odinei Araújo. No
No total, o investimento deve chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais na segurança pública dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal, entre eles o Amazonas. A solenidade de assinatura do acordo com o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que administra os recursos do Fundo Amazônia, de onde virá o dinheiro, deve ser realizada em Manaus na sexta-feira, dia 10. A informação é do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Para a presidente da Comissão de Aprimoramento e Valorização da Advocacia Criminal da OAB Amazonas, Catarina Estrela Balucci, o acordo é fundamental principalmente no atual cenário em que se encontra a Amazônia. Em matéria de crimes ambientais, o grande desafio é a extensão da Amazônia. Os crimes eles não ocorrem próximos às capitais, a maior parte dos crimes com grande movimentação de recursos naturais, eles ocorrem longe das capitais e, portanto, a fiscalização é extremamente necessária. E justamente quando se fala de fiscalização na Amazônia, precisa-se de estrutura. Essa estrutura inclui barcos, aviões e, sobretudo, investimentos nos órgãos de combate aos crimes ambientais, de acordo com a advogada Catarina Estrela Balucci. Como se sabe, os crimes ambientais, eles ocorrem na Amazônia e eles podem ter uma relação com a atividade econômica. E, portanto, precisa-se haver um maior controle por parte dos órgãos, inclusive financeiros como os bancos, a respeito de empréstimos de áreas de desmatamento. Eu digo isso porque quando há crimes ocorrendo em determinado local, os crimes antecedentes, e estes crimes com uma grande proporção estão gerando riquezas, e essas riquezas vão operacionalizar a lavagem de dinheiro, demonstra que essa riqueza, ela sustenta a prática de crimes. Por isso, na avaliação de Catarina Estrela, para se combater o crime ambiental é preciso combater a lavagem de dinheiro. Fazendo isso, também será possível combater outros crimes como o tráfico de drogas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 20 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Olha só, começou hoje a audiência de instrução do caso Débora, jovem que estava grávida de 8 meses e foi assassinada em agosto desse ano com requintes de crueldade pelo pai do bebê. Bom, e hoje familiares e amigos se reuniram em frente ao Fórum Enoque Reis para acompanhar o começo do processo. Eles fizeram manifestação pedindo justiça. O repórter André Meirelles está aqui ao vivo com a gente, acompanhou o assunto e tem as informações aqui. Boa noite, André. Nesse primeiro dia foram ouvidas as testemunhas e quando o suspeito, do assassinato, ele vai ser ouvido. André, boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Isso mesmo, a gente traz aqui as informações desse primeiro dia de audiência de instrução, onde o juiz apurou as provas apresentadas pela Polícia Civil do Amazonas. E durante a audiência, os familiares e amigos acompanharam também a audiência do lado de fora do fórum, estavam reunidos ali pedindo justiça, Conforme a lei número 11.719 de 2008, no primeiro momento a audiência de instrução seguiu os seguintes ritos, A tomada de declaração do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, o esclarecimentos dos peritos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, por último, interrogatório do acusado. De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas, a audiência aconteceu nesta ordem, e vai acontecer durante esses dias. No entanto, as etapas são divididas em vários dias, Essa audiência é um ato processual em que as partes apresentam provas e argumentos perante o juiz. Aí as testemunhas são ouvidas e debates são realizados para esclarecer os fatos e subsidiar a decisão final do juiz, como explica pra gente a defesa da família da Débora, que é a delegada Gorete Rubim. Vamos conferir. Com relação
relação à audiência de instrução e julgamento ocorrida hoje, foram ouvidas testemunhas de acusação, as 8 testemunhas arroladas pelo Ministério Público na denúncia. A defesa chegou a querer que fossem ouvidas testemunhas, entretanto, a defesa não arrolou as testemunhas dentro do prazo legal estabelecido pelo artigo 406 do Código de Processo Penal. Diante disso, foram ouvidas apenas as testemunhas de acusação. Entretanto, uma testemunha foi mencionada diversas vezes pelas testemunhas que estavam na audiência. E, em razão disso, foi adiada a audiência para o dia 14 de novembro de 2023, para que fosse ouvida uma testemunha do juízo e, consequentemente, ocorresse o interrogatório dos acusados. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a defesa da família, né, do caso da Débora da Silva Alves, que tinha 18 anos aí, ela estava grávida de 8 meses. Ela foi encontrada morta na manhã do dia 3 de agosto deste ano, né, em uma área de mata, fica no Mauazinho, na zona leste de Manaus. Olha só, essa situação aí chamou a atenção, inclusive repercussão nacional, né, porque ela foi queimada e teve os pés cortados, né. A jovem também tinha um pano no pescoço, que segundo a polícia indica que ela foi asfixiada, né? E de acordo com o delegado Ricardo Cunha, a vítima, que desapareceu no dia 29 de julho deste ano, quando saiu de casa, ela fez isso para encontrar o suspeito, né? Que lhe entregaria dinheiro para comprar o berço da criança. E o corpo dela foi encontrado no dia 3 de agosto, depois que a polícia prendeu José Nilson, suspeito de participação no crime. O homem era colega de trabalho de Gil Romero. E após as investigações apontarem a participação dele aí, do Gil Romero, o homem foi considerado foragido, né? As polícias civis do Amazonas e do Pará identificaram aí que ele estava escondido lá no estado do Pará. Então, montaram ali uma operação, né? O suspeito foi preso na noite do dia 8 de agosto em Curuá, no Pará. E na tarde do dia seguinte, no dia 9 de agosto, o suspeito foi transferido para Manaus e prestou depoimento pela primeira vez sobre o crime. Inicialmente, o Gil Romero disse que o bebê foi queimado junto com a mãe ainda na barriga. Já no segundo depoimento, ele disse que retirou a criança da barriga da mãe, já morta, e jogou o corpo da criança no rio. Só que na sexta-feira, no dia 3 de novembro, aqui na semana passada, a família decidiu retornar à área onde o corpo da Débora foi encontrado e, após fazer as buscas, os familiares encontraram uma ossada que acreditava ser o bebê. O material foi enviado para a perícia do Instituto Médico Legal para que esse caso aí, né, esse julgamento todo que está acontecendo aí, essa audiência possa esclarecer os fatos, né, se de fato realmente a declaração do Gil Romero em dizer que ele, né, que a criança foi queimada na barriga, depois outro depoimento que ele teria jogado o corpo ali no meio do rio, e agora surge aí as provas da família de que uma ossada enterrada teria sido dessa criança, né? Então esse é um caso, né, que a gente traz aqui para você estar nos acompanhando. A gente vai continuar aí trazendo também aqui no 18 horas. Só que esse é um dos casos. Eu também trago um outro caso aqui que também é revoltante, Karime e Carlão. Escuta só, um homem de 40 anos, ele foi preso porque vivia como se fosse o marido de uma adolescente de 12 anos. É isso mesmo. E essa prisão ocorreu em Manaus ontem, segundo a Polícia Civil do Amazonas, aqui na cidade de Manaus, no mesmo local onde ocorre o fato. De acordo com a delegada Joyce Coelho, que é a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a DEPCA, o homem vivia maritalmente, ou seja, como se tivesse casado oficialmente com a adolescente. Para ele isso era normal. O caso foi denunciado pela própria mãe aí da adolescente, que foi à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Ainda conforme a delegada, ontem o homem ele compareceu à delegacia pensando que ia apenas prestar depoimento, né? Mas como já tinha sido expedido a prisão preventiva dele, ele foi preso e ficou ali mesmo agora, né? Agora ele vai responder aí por estupro de vulnerável e vai ficar à disposição da justiça. Só para, antes de encerrar aqui, Karime e Carlão, vamos trazer a atualização do caso aí da blogueira, né? Que foi encontrada morta dentro de casa em um condomínio aqui em Manaus, né? A Vanessa Mancini, que tinha 41 anos. De acordo com a família,
Brasília, na manhã de ontem, a influencer faleceu vítima de um infarto fulminante. Ela estava em casa com os pais e chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas acabou não resistindo, né? Ainda segundo familiares da Vanessa, o velório ocorreu nesta terça-feira na funerária Canaã, no centro da capital. Karine, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Valeu, André. Agora 6h27, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E seguimos agora para Brasília. Vamos chamar o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo. Então, Cadu, por fim, parece que agora todos os municípios do Amazonas foram incluídos na lista de pagamento do seguro-defeso, né, Cadu? A gente chegou a comentar sobre isso na semana passada. Você falou que teve aí um ruído de informações, ficou uma situação complicada, uma saia justa, mas que parece que foi esclarecido, tudo foi esclarecido e todos os municípios vão receber o benefício, não é isso? Conta pra gente mais detalhes, Cadu. Boa noite. Oi, Karine, boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa de 8 horas. A priori, Karine, problema resolvido, né? Agora à tarde, o ministro da Pesca e Aquicultura, o André de Paula, anunciou que o governo federal vai incluir aqueles 13 municípios naquela medida provisória do seguro-defeso, que libera o pagamento de 2 parcelas extras do seguro-defeso. Então eu trouxe aqui a fala do ministro André de Paula, assegurando a inclusão desses municípios, desses 13 municípios. Então, vamos ouvir o que disse André de Paula. É isso, eu quero destacar que a MP foi editada na sexta-feira, nós estávamos celebrando essa conquista que é fruto de muito trabalho, mas houve essa, em função aí da não inclusão de alguns municípios, né, por parte do Ministério da Integração, nós tivemos que de sexta-feira para cá fazer uma gestão. O deputado Silas Câmara cumpriu um papel fundamental nisso, junto a vários ministérios, e hoje nós tivemos assegurado que todos os municípios que até o dia da publicação da medida provisória eram reconhecidos como estado de emergência pelo Ministério da Integração serão incluídos. Portanto, todos os municípios que estavam à margem desse benefício passam a estar incluídos e os seus pescadores deixarão de ser penalizados, estarão incluídos, vão receber esse benefício que é tão importante num momento tão difícil para os pescadores do norte do país e de forma especial do Amazonas. 18 horas. A gente acompanhou a fala do ministro da Pesca e Agricultura, André de Paula, confirmando aí que todos os municípios do Amazonas vão receber o seguro-defeso. Pelo menos é o que ele está dizendo, né, Cadu? Pelo menos essa é a promessa, né, Karine? Para quem não acompanhou essa confusão, o governo federal publicou na semana passada a medida provisória 1191, que permite o repasse de 2 salários mínimos aos pescadores artesanais de 90 municípios da região norte. Houve uma grande comemoração entre os parlamentares da nossa bancada do estado do Amazonas, né? Mas aí eles perceberam depois que 13 municípios não estavam nessa lista. O motivo é que esses municípios aí não estavam ainda com a situação de emergência decretada pelo governo federal. Foi uma falha de comunicação entre o governo federal e o governo do Amazonas. E hoje, Karine, aconteceu uma reunião aqui em Brasília entre os parlamentares da nossa bancada e o ministro André de Paula para tentar resolver essa situação, né? Porque ficou vexatório isso daí. Eu conversei com o deputado Saulo Viana, que conta pra gente o que aconteceu e a solução que foi dada no dia de hoje. Vamos ouvir. Foi publicada uma medida provisória no dia 1º de novembro, concedendo um pagamento extraordinário no valor de R$ 2.640 para os pescadores e pescadoras da região norte, das cidades que estão sendo prejudicadas por conta da grande estiagem e da seca dos rios, em especial aos municípios do estado do Amazonas. Portanto, nessa medida provisória, ficaram de fora alguns municípios que até então não estavam com a situação, o estado de emergência reconhecido e publicado pela Defesa Civil Nacional. Nós fizemos uma intervenção junto à Defesa Civil para adiantar esse processo do reconhecimento do estado de emergência e também um pedido para o Ministério de Pesca para que pudesse se reeditar essa medida provisória e poder incluir todos os municípios do Amazonas, uma vez
vez que essa situação é de todos os municípios estão enfrentando dificuldade por conta da seca. O anúncio hoje, o ministro da Pesca, André de Paula, confirmou a inclusão dos municípios que estavam fora e aproximadamente mais 10 mil pescadores e pescadoras ao longo do estado do Amazonas irão receber esse benefício extraordinário por conta da seca dos rios desse ano de 2023. 18 horas. E aí, a gente acompanhou a fala do deputado federal Saulo Viana, explicando o trâmite que foi feito, né, o mal entendido e como agora os mais de 10 mil pescadores vão ser incluídos e vão receber o benefício do seguro-defeso, né, Cadu? Ufa, né? Dinheiro bastante aguardado e necessário, Karine, nesse momento de seca histórica. Então, como a medida provisória ela tem um efeito imediato, a autorização de repasse já está nas mãos da Caixa Econômica Federal. Então, agora é só aguardar. Karine e Carlão. Ei, Cadu, olha só, hoje a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto base da reforma tributária. Agora serão votados aí destaques, que são sugestões para mudar a proposta. O que mudou nesse novo texto aí, Cadu, que você trouxe? Carlão, a reforma tributária passou com folga na CCJ do Senado, por 20 votos a 6, vitória do governo federal e também ponto positivo para o senador Eduardo Braga, que foi o relator dessa matéria. A aprovação de hoje tem um peso político significativo para ele, para o senador Eduardo Braga, e o texto aprovado hoje, Carlão, sofreu modificações na noite de ontem. O Eduardo Braga ficou até altas horas da noite reunido com integrantes do governo federal para definir os últimos ajustes. E entre esses ajustes, Carlão, estão o cashback, que é obrigatório na compra do gás de cozinha para famílias de baixa renda, ou seja, ao comprar o gás, o consumidor recebe de volta parte do valor do imposto que foi pago, mas não recebe de volta em dinheiro, vai ter um sistema de retorno desse valor tributado. Tem também a isenção do imposto na compra de automóvel por pessoas com deficiência e espectro autista, alíquota zero na venda de medicamentos para a administração pública, desconto de 60% para alimentos especiais voltados a pessoas com problemas de metabolismo, entre outros dispositivos de caráter social, Carlão, que foram incluídos a pedido do governo federal e também aprovados hoje pelos senadores. A gente falou aqui no 18 horas, o Karine e Carlão, que esse novo texto da reforma, que foi construído pelo Eduardo Braga, ele tem 3 lados. Tem o lado benevolente, porque ampliou as exceções a pedidos dos inúmeros setores da economia. Tem também o lado social, que são esses atendimentos às minorias, incluídos a pedido do governo, como eu falei agora há pouco. E tem o lado austero, porque Eduardo Braga estabeleceu travas e também limites para a carga tributária, já que ela já está batendo um percentual bastante elevado, né? Essa questão aí da subida de 0,5% obrigou Eduardo Braga a solicitar uma nova pesquisa, um novo levantamento para saber, afinal, qual o percentual, né? Qual a alíquota geral que o brasileiro vai pagar de imposto com essa reforma tributária. Carlão, os 6 servidores que votaram contra a reforma são da oposição, claro, entre eles aí o senador Flávio Bolsonaro, que fez uma crítica à Zona Franca de Manaus, que foi preservada no relatório de Eduardo Braga. Então eu separei um trecho da fala dele fazendo uma crítica meio que ideológica, viu, contra a Zona Franca. Vamos ouvir o que ele disse. Traduzindo, Manaus tem que ser o novo Vale do Silício e o resto do Brasil uma Argentina, já que as indústrias de todo o país vão para a Zona Franca de Manaus por causa do custo baixo de produção, ou serão incentivadas a adquirir matérias-primas no Amazonas. Isso pode causar desemprego no Brasil inteiro, exceto no Amazonas. Em resumo, o parágrafo 1º cria um novo imposto a todos os estados brasileiros, a CID, e o parágrafo 7º diz que as novas concessões de benefícios fiscais só podem ser dadas à Zona Franca de Manaus. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Flávio Bolsonaro. Nossa, Cadu, como é bom ouvir gente que não entende nada falar mal da Zona Franca de Manaus, né? Foi mal ele, hein? Cai aí nesse quadro. Fala daí, Cadu. Foi estranho, Cadu. Alô, Cadu. Faz a gente rir um pouco, né? Mas Cadu, volta aí, Cadu. Nem acho que faz a gente rir, né? É uma pena, porque ele tem poder de fala, é um senador da República, é perigoso. Exatamente. Mas olha, eu estou evitando aqui fazer uma zoação do senador, porque ele está fazendo uma defesa ao estado dele, Rio de Janeiro, tá? Mas a queixa dele se refere à questão da CID Zona Franca. A gente já falou que
por causa do fim do IPI, o Eduardo Braga encontrou uma solução de criar uma CID, que é uma contribuição que vai ajudar as indústrias do Amazonas a compensar as perdas com essa reforma. Elas vão sentir um impacto com a extinção do IPI. A crítica dele até que é relevante, viu, Karine? Mas, lamento, a excepcionalidade da Zona Franca está na Constituição, ela precisa ser respeitada. Ele está defendendo o estado dele, o Rio de Janeiro, mas o Amazonas precisa de uma Zona Franca forte para continuar existindo e a Amazônia precisa da Zona Franca para continuar sendo preservada. Então, lamento para o senador Flávio Bolsonaro, que usa dos artifícios, dos argumentos mais absurdos e mais ininteligentes que possa imaginar para defender o indefensável. Zona Franca está na Constituição e ponto final. É isso. Carlão e Karine. Cadu, obrigada pelas informações. Cadu, boa noite. Até amanhã. Abraço, gente. Tchau. Tchau. Agora 6h37, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco começa em Brasília a Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. É o nosso assunto em instantes. Mix. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é quarta-feira. É com você, Karine. Previsão do tempo. E a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 83%, a umidade relativa do ar fica entre 59% e 92%. Mix. Olha, começou hoje em Brasília a segunda edição da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, que é a FESPIM 2023. E até quinta-feira, Carlão, o público da capital do país vai poder conhecer a variedade dos produtos e as inovações tecnológicas aqui do Polo Industrial de Manaus. Vamos acompanhar os detalhes com a Diné Araújo. Serão 3 dias de acesso a informações diversas sobre a Zona Franca de Manaus, além de exposição dos vários produtos fabricados no Amazonas e acesso às inovações do Polo Industrial de Manaus, bem na capital do país. É a segunda edição da FESPIM, Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, que vai de hoje até quinta-feira no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Segundo o superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva, empresas de vários segmentos mostram ao Brasil o que é que a Zona Franca faz. Empresas importantes do Polo Industrial estão fazendo sua exposição em seus estandes, a UEA está presente, o CBA está presente, os institutos que se utilizam da lei de informática também, que estarão apresentando as entregas que já fizeram a partir de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ainda de acordo com o superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva, levar a produção industrial do Amazonas para a capital federal é uma inovação para que todos saibam que a Zona Franca tem um papel de relevância na economia do país. É um novo formato de comunicação da Zona Franca de Manaus para o Brasil e para o mundo. Lá há uma simbiose da sustentabilidade com a produção industrial da Amazônia. E, portanto, eu convido a todos que possam participar. Além de estandes com exposição de produtos, a FESPIM também terá rodadas de palestras. O debate inicial, conduzido por Bosco Saraiva, é sobre a Zona Franca de Manaus como instrumento de propagação do desenvolvimento econômico e conservação ambiental da Amazônia. O superintendente da SUFRAMA se reuniu ontem com embaixadores no Itamaraty. O encontro resultou em boas perspectivas para o fomento às exportações do Polo Industrial de Manaus, com destaque da necessidade de alfandegar o porto do município de Tabatinga. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h40. Olha, um prefeito Davi Almeida lançou nesta segunda-feira a terceira edição do Natal das Águas no calçadão da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Carlão, e a novidade desse ano é a parada natalina, com personagens vivos, fanfarra e carros alegóricos. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes.
O evento aconteceu no Complexo Turístico da Ponta Negra e contou com a inauguração do túnel de 80 metros com 1.000 fitas de LED, que equivalem a 3.000 canais de luzes e 60.000 pixels. Além disso, ainda teve a presença de 20 personagens vivos natalinos, fanfarra e exposição dos carros alegóricos, que farão parte da grande novidade deste ano, a Parada Natalina, que vai contemplar todas as zonas da cidade. Para o prefeito Davi Almeida, a ação veio para garantir à população um espaço onde toda a família possa se divertir e entrar no clima natalino, além de atrair turistas para os espaços decorados. A cada ano a gente quer se superar. Manaus foi escolhida como um dos 10 destinos recomendados como uma cidade turística. E agora nós estamos na época do Natal. Nada melhor do que preparar a cidade para receber os turistas e, acima de tudo, para que a população dessa cidade, da nossa cidade, possa ter uma opção e que aquilo que a gente assistia na televisão, hoje nós temos a oferecer para a nossa cidade. Eu espero que, se tiver alguma competição, se tiver algum órgão que possa atestar sobre isso, Manaus certamente vai estar entre as 3 melhores cidades do Brasil com relação à ornamentação de Natal. Questionado sobre as próximas ações, o prefeito de Manaus destacou que o Natal das Águas vai acontecer em todas as zonas da cidade, incluindo ribeirinhas e rural, levando assim a alegria do Natal para toda a população manauara. É que antes, tudo o que se falava de comemorações na cidade, eles eram destinados aqui para a Zona Oeste, que é a Ponta Negra. Hoje nós investimos na Zona Norte e na Zona Leste e nós queremos descentralizar. Vamos levar também o Natal para o centro. A balconista Thalia Silva afirmou ter ficado surpreendida com as cores que encontrou na Ponta Negra e aprovou a iniciativa principalmente por ajudar a levar a esperança à população neste fim de ano. A gente deu uma passeada do início ao fim, tá muito bonito. E isso quebra um pouco daquele clima que a gente tá vivendo agora, né? Traz um pouco mais de esperança. O final de ano tá chegando, né? E com ele novas esperanças e tá bonito, tá de parabéns. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora 6 horas e 43 minutos em Manaus. Vamos falar um pouco de cidadania. É que o atendimento do mutirão social para a emissão da nova carteira de identidade nacional, atenção, hein? Começou hoje em 10 serviços de pronto atendimento aos cidadãos que são nos PACs de Manaus, né, Karine? Exato, Carlão. E a ação acontece até a próxima sexta-feira, viu? Vamos acompanhar os detalhes agora com André Meirelles. O Amazonas iniciou nesta terça-feira o atendimento do mutirão social para a emissão da nova carteira de identidade nacional. A ação acontece até a próxima sexta-feira em 10 PACs da capital, etapa do serviço de agendamento realizado na última segunda-feira nos 3 centros de convivências da família, como explica a secretária executiva de Justiça e Cidadania, Franci Medeiros. Lembrando que as pessoas que foram agendadas ontem nos 3 pontos de Manaus estarão sendo atendidas de terça, quarta, quinta e sexta, de 8 às 17 horas, conforme o seu agendamento e o seu local onde foi agendado. E a nossa equipe estão todas aguardando, tanto da Secretaria de Segurança Pública quanto da Sejusc, aguardando por você que fez esse agendamento. O processo de emissão da carteira nacional está ocorrendo nos PACs São José, Compensa, Alvorada, Parque 10 Mall, Shopping Leste, Shopping Via Norte, Estúdio 5, Móveis Açaí, Tucumã e Buriti, para aqueles que precisam das carteiras disponíveis nos PACs para entrega, como explica o diretor do Instituto de Identificação, Aderson Conceição de Melo, Mahatma Porto. Assim que nós identificamos essa alta demanda da população e muitas pessoas que precisavam com urgência, né? Casos às vezes de saúde, caso de idosos que necessitavam já trocar o documento por ter mais de 10 anos de emissão, a gente preparou esse grande mutirão para atendimento dessas pessoas, desse público que necessitava esse documento, essas pessoas que serão atendidas nessa semana. Nós vamos fazer o máximo para expedir isso entre 15 e 20 dias úteis. Também temos aí um quantitativo de 18.000 carteiras nos PACs, então se você já tirou a sua carteira, consulte lá no site o acompanhamento do seu atendimento e venha nessa semana também buscar.
A realização do mutirão social foi tomada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas após identificar uma falha no sistema online de agendamento para a retirada da nova carteira de identidade nacional, desenvolvida e de responsabilidade da empresa contratada para prestar o serviço. Existe a suspeita da ocorrência do bloqueio das vagas de agendamento por pessoa que, posteriormente, vendem um agendamento de forma ilegal. A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso e já identificou suspeitos de estarem envolvidos nas fraudes. Caso o problema persista após o prazo determinado pelo Estado, o contrato com a empresa, que também atua em outros estados brasileiros, poderá ser desfeito e uma nova prestadora de serviço contratada. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Pois é, só que até esse processo aí de descredenciar uma empresa e contratar outra para agilizar esse serviço que é um direito do cidadão de tirar a carteira de identidade, temos aí milhares de pessoas que não conseguiram sequer uma senha para o agendamento, para essa Via Cruz, que a pessoa teve que ir pelo menos por 3 vezes para um PAC para conseguir ter essa carteira de identidade. Eu tenho informação que foi o seguinte, a gente viu na matéria que foram 3 pontos. Pois é, foram aí um pouco mais de 3.600 senhas, só essas 3.600 pessoas que vão conseguir ter acesso a essa carteira de identidade. Gente, em apenas um dos pontos, tinham mais de 10 mil pessoas na fila esperando para conseguir um agendamento, para conseguir ter acesso à carteira de identidade. O que aconteceu quando a senha não deu para todo mundo? Muita confusão, é lógico que deu confusão e revolta da sociedade, do cidadão que estava lá. Gente, tinha mulher com criança no colo, tinha idoso, não teve preferência para essas pessoas que deveriam ter preferência na fila, não aconteceu isso. A ROCAN foi acionada, porque a população ficou revoltada. Gente, num só lugar tinham mais de 10 mil pessoas esperando para ter acesso a esse direito do cidadão. Ou seja, é tudo feito de qualquer forma, é tudo feito de qualquer jeito e as pessoas é que ficam lá no prejuízo, na hora veja. Gente, carteira de identidade é importantíssimo, tem gente que não consegue trabalhar, tem diarista que não consegue fazer o seu trabalho, o seu serviço, porque não consegue entrar nos condomínios. Um aluno não consegue fazer um Enem sem uma carteira de identidade. O cidadão tem que ter carteira de identidade, né? Se torna cidadão a partir de uma carteira de identidade. Esse é um direito básico e o Estado não consegue assegurar esse direito básico. Alguma coisa está muito errada, não foi um sucesso, as pessoas continuam esperando ter acesso a esse direito básico. Errou sim, errou em toda a logística, parece que foi feito sem menor planejamento, que é marca desta gestão do Estado do Amazonas. Hora 6h49, você no melhor mix do Brasil. Mix. E vamos agora falar dos assuntos dos bastidores da política local com Cíntia Blink, que já está aqui ao lado, já está aqui sentada. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, o ex-deputado federal Marcelo Ramos teve um princípio de infarto, ele foi internado. Conta mais pra gente. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. É isso, ele foi jogar futebol no fim de semana, sentiu aí um desconforto no peito, uma dor no peito, mas continuou jogando futebol, assistindo o jogo, até que ele estava ao lado do filho mais novo, e aí quando terminou o jogo do Fluminense, ele pediu para jogar a bola, o filho mais novo pediu para jogar a bola com ele, eles foram jogar, mas o desconforto continuou. Ele lembrou imediatamente de uma cena que ele viu, né? Ele viu o pai tendo um problema fulminante e vindo a falecer com 39 anos. Nossa. Quando ele era muito jovem também. Se não me engano, ele tinha 12 anos. Ele conta isso em algumas entrevistas, ele já contou pra mim, inclusive. E ele ficou pensando que ele não queria repetir essa cena pro filho. Então ele decidiu procurar ajuda médica. E realmente o desconforto, porque apesar dele estar sentindo desconforto, ele tinha jogado futebol, assistido o jogo, ele poderia continuar com a dor. Mas a lembrança fez ele procurar ajuda médica e foi identificado que ele tinha uma artéria e uma veia que estavam entupidas, uma com 75% de comprometimento, outra com 99%. Nossa. Ele teve que fazer cirurgia e agora ele tá bem.
E ele tá com 50 anos, se não me engano. Perdão, posso estar aumentando. Eu acho que é nessa casa. Mas ele tem um histórico aí de ser esportista, né? Ironman, tudo isso. Sarado, né? Isso aí, tá. Cuida da saúde, cuida né, muito Carlão? da saúde, ele posta dele na academia e tudo isso. E então, ó, quer dizer, mesmo a pessoa com todo esse cuidado, ele tava passando por isso e não sabia, ele não fazia ideia que ele tava correndo esse risco. Foi realmente a lembrança de, eu não quero que meu filho passe por uma coisa que eu passei. E aí ele foi ao hospital, se cuidou, agora tá bem. Ele falou nas redes sociais que aconteceu tudo isso, mas que agora ele tá se recuperando. E a gente estima uma recuperação rápida, lógico, sem dúvida alguma. É isso. Ei, Blink, olha só, na Assembleia Legislativa temos parlamentar querendo barrar a vacinação obrigatória para a Covid. Tá procedendo isso? Tá acontecendo sim. A gente tá falando da deputada Débora Menezes. O que acontece? Ela quer proibir a obrigatoriedade da vacina da Covid-19 em crianças de 0 a 5 anos. O Supremo Tribunal Federal já tem uma decisão sobre isso e fala que é obrigatório sim. Só que ela está fazendo esse projeto de lei, ainda não foi aprovado, ainda está tramitando, é só uma iniciativa, por enquanto, da deputada Débora Menezes, dizendo que é o seguinte: o STF julgou que tinha que ser obrigatória, mas porque estava sendo analisado só a liberdade religiosa. Então, a minha religião não permite que eu vacine. E nesse caso, ela não está falando mais disso. A lei que ela propõe é sobre, não é mais um momento de... A Covid não está mais no auge, então isso são argumentos dela que aparecem na justificativa, tá, gente? Não só eu falando. Só para deixar bem distante e claro. Não é mais um momento de auge da pandemia, então a gente não tá falando de saúde da coletividade, não vai deixar ninguém, não vai colocar em risco outras pessoas se a criança não se vacinar, de acordo com a deputada. Então, por isso, não tem por que proibir, porque o que acontece? Quem não recebe a vacina pode ter algum tipo de punição. Os pais, né? E a criança pode não frequentar, por exemplo, uma escola, uma creche, coisa assim, por ela não estar vacinada. A Débora quer que nada disso seja proibido. Se os pais da criança não quiserem que ela tome a vacina, ela não vai tomar e que isso não tenha nenhum tipo de consequência aí para os pais ou para a criança. Essa é a proposta. Ainda vai tramitar na Assembleia Legislativa, tem que ver se vai passar pela CCJ, né? Que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que fala aí se o projeto é legal ou não é legal, se pode continuar caminhando aí na casa. Vamos acompanhar isso de perto, mas por enquanto essa é a proposta da deputada Débora Menezes. Blink, agora conta pra gente o seguinte: tem vereador aqui em Manaus burlando, dando um jeitinho aí no sistema de presença do plenário. Olha aí. Karime, na verdade isso não é algo novo, mas é novo que foi flagrado num vídeo, né? Eu tô falando do vereador Davi Reis. Foi publicado um vídeo lá no meu Instagram, que é um lugar que você deveria muito estar. Eu tô. Muito bem. Em que o assessor dele aparece retirando o tablet da mesa dele, lá no plenário, e leva até ele tá sem a roupa adequada para estar no plenário, ele só joga um paletó ali por cima, mas ele não tá com terno, que é obrigatório de acordo com o regimento interno. E aí ele vai e ele coloca a presença dele, marca a presença pelo tablet. E depois o assessor coloca esse tablet dentro de uma pasta, leva de volta lá para a mesa, coloca de volta como se nada tivesse acontecido. E assim, vereador Davi Reis tem a presença marcada. Ele depois não participa praticamente de nenhuma, porque eu fui vendo vídeos em que aparece ordem do dia. Ordem do dia é quando os vereadores votam. Votar é uma das únicas... um dos únicos trabalhos que um vereador tem que ter. Atividade. Sim, ele só vota, ele fiscaliza, cria lei e ele vota. Na votação ele não tá, é bem complicado defender. Então ele não participa desses momentos. É muito raro que ele esteja presente. Dei uma olhada assim em vários vídeos, porque tem no YouTube disponibilizado as sessões e não aparece o vereador Davi Reis. E só que por que marcar presença é importante? Porque é com a presença que tem a remuneração. Então quando falta, aí tem um desconto na remuneração, que é R$18 mil só de remuneração. Então no fim do mês pode ter um descontinho lá. Então vai e marca a presença e pronto, tá garantido o dinheiro no fim do mês. Ganha muito bem, né? E assim, 3 vezes por semana, tá? Trabalho legal, 3 vezes por semana, 18 mil de salário e começa a partir das 9 horas, nem precisa ir cedo.
E não pode... Sai cedo também, né? Depende do dia, mas na maioria das vezes uma horinha ali já foi. E assim, não pode entrar virtual, viu? Porque isso podia antes, na pandemia teve esse momento, mas hoje tem que ser presencial, tanto que ele vai lá marcar a presença presencialmente, fazendo tudo isso. Mas e agora a gente fala do Davi Reis realmente porque houve o flagra, mas na hora da ordem do dia há uma série de faltas ali dos vereadores e é bom a gente ficar de olho nisso. Beleza. Sem dúvida. Obrigado pelas informações, Cíntia Blink. Até amanhã. Volta amanhã. Valeu, Cíntia. Mix. Agora vamos conferir as participações pelo WhatsApp. A gente começa com o Marcelo lá do centro. Participou, inclusive mandou áudio e tudo, hein? Vamos Olha que conferir. Legal. Boa noite, Mix. Marcelo aqui do centro. Assistindo o programa, sempre curtindo vocês aí. Um abraço, um beijo pra Karine. E esses 1.600 aí que o governador chamou pra segurança pública, será que vai suprir um pouco a segurança da sociedade amazonense? Valeu. 18 horas. Tá aí, Marcelo, um beijo pra ti. Obrigada pela audiência. Vamos ver, vamos esperar que sim, que deu o suficiente. Bom, a Eliane Guedes do centro também participou e ela mandou mensagem dizendo o seguinte: choveu porque o governador resolveu chamar os concursados. É verdade, viu? Não basta só mandar dinheiro para combater crimes ambientais, é necessário aumentar as penas para que a impunidade não incentive mais crimes. Muito que certo, tá aí a participação da Eliane Guedes do centro. Valeu, Eliane Guedes, valeu, Marcelo, participe também. O nosso WhatsApp é o 994887592. Mix. 18 horas. Esporte. Cid Soares na área com o esporte. Cid, o Nacional Futebol Clube já tem novo técnico, é isso mesmo? Tem. Cid? Legal. Tem sim. É o João Carlos Ângelo, ex-Bahia de Feira, que é o novo técnico do Nacional e desembarca em Manaus ainda neste mês para a montagem do elenco e início dos treinos em dezembro. O treinador eliminou o Nassa na Série D deste ano e chegou até o jogo de acesso com o time baiano. Bom, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou as datas da Copa Verde 2024. A competição ocorre aí novamente no primeiro semestre, tendo início no dia 21 de fevereiro e com final previsto para o dia 8 de maio. O torneio será disputado em 10 datas com o calendário da CBF. E vários homens encapuzados agrediram na madrugada de hoje, né, dessa terça-feira, aí, um torcedor do Paris Saint-Germain lá em Milão, horas antes da partida aí do clube francês com o Milan, pela fase de grupos da Champions League. O torcedor francês não teve a identidade revelada. Ele foi gravemente ferido com 2 facadas na perna e rapidamente hospitalizado, segundo a polícia. Mas acabou que o Milan venceu o PSG por 2-1 hoje à tarde pela Liga dos Campeões. Mas a melhor parte do jogo não foi essa. A torcida do Milan respondeu à provocação feita pela torcida do PSG, que regou um mosaico de um atirador contra a torcida no jogo de ida. E hoje a torcida do PSG veio com o mosaico da cena do filme Matrix, que vocês devem lembrar. Desviando das balas. Desviando, sensacional. não. Aquela que o Nil segura as balas com a mão. Legal. Muito legal e foi simplesmente sensacional isso. Para encerrar, olha, o América é o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro de 2023 e é o que garante aí o Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais. Em seu site oficial, a equipe mineira não teria mais chances de se livrar do decesso, né, para a Série B, segundo o departamento. Vou deixar por aqui, amanhã a gente tem mais. Valeu, Cid Soares. Até amanhã. 6h59, hein? Mix. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governo federal vai anunciar sexta-feira em Manaus 1,2 bilhão de reais para melhorar a segurança pública na Amazônia. Além de combater os crimes ambientais, os recursos devem ser usados para o combate ao tráfico de drogas. Faz parte do programa Amazônia Segurança e Soberania. E chegam no momento em que a imprensa destaca a ação de ex-membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que são as Farc, na região de São Gabriel da Cachoeira, que passaram a negociar cocaína com as duas principais facções do Brasil em uma rota que passa por Manaus. O programa do governo federal para a segurança na região é uma esperança e não pode ficar só na promessa. Afinal, o crime organizado hoje destrói não apenas a floresta, mas a vida de milhares de pessoas em toda a Amazônia. 18 horas. Olha, 7 horas em ponto em Manaus. Atualização, tem sim, Carlão, da embarcação Rondônia de grande porte que
viajava com destino a Rondônia, pegou fogo hoje, no fim da tarde, no roadway do Porto de Manaus. Não há informações sobre vítimas e o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas no local. Agora sim, 7:01, boa noite pra você. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.